Olá, pessoal. Iniciamos a mais uma edição do Papo Empresarial, promovido pela Instituição de Ensino, a Escola Técnica Estadual Professora Célia Siqueira, localizada no município de São José do Egito, no estado de Pernambuco. Sou a professora Bruna Lima e vou conversar com vocês um pouco sobre as medidas do plano de flexibilização e retomada das atividades em nosso estado. Peço que continue com a gente e acompanhe o nosso material. Dando início à nossa conversa sobre o plano de flexibilização e retomada das atividades, o pós-lockdown. Vamos identificar como iniciou-se o período de isolamento social, como aconteceu o lockdown no nosso estado e como começamos o período de flexibilização e retomada das atividades. Vale ressaltar que o período de flexibilização e retomada das atividades iniciou-se em 1º de junho e hoje estou gravando este vídeo no dia 22 de junho. Então, nossa conversa vai abordar este período, de 1º a 22 de junho. Sabemos que essa retomada ela é gradual, ela é semanal, então a cada dia surgem novas ideias, a cada dia surgem novos dados. Então, vamos conversar até o período atual, 22 de junho. Dia 12 de março, certo? A Secretaria de Saúde informou o primeiro caso de Covid-19 em nosso estado. A partir daí, foram tomadas medidas com relação ao isolamento social, de modo que as escolas estaduais e municipais do estado de Pernambuco, elas funcionaram de forma presencial até o dia 17/3. A partir de 18/3, nossas aulas já estavam suspensas e outras atividades foram suspensas, como diz o nosso slide. Após esse período, academias, lojas e serviços não essenciais, salões de beleza, centros médicos, entre outros, foram fechados, definidos por decretos em combate à proliferação do novo coronavírus. Desde então, permaneceu em funcionamento comércios considerados essenciais, seguindo as orientações de segurança e higiene e a adoção de serviços via delivery. Durante todo esse processo, Pernambuco foi estudando, avaliando e houve-se a necessidade de um lockdown na cidade do Recife e em outras 4 cidades, certo? O período de lockdown ocorreu de 16 a 31 de maio na capital Recife e nas vizinhas Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe e São Lourenço da Mata. Por que aconteceu isso nessas regiões? Porque essas 5 regiões juntas representavam 77% dos diagnósticos de Covid-19 do estado. E 68% das mortes eram nessas cidades. Aí eles criaram metas, como rodízio de carros, as pessoas tinham que informar o porquê de estarem na rua, se elas estavam a serviço de alguma instituição considerada como essencial, se ela estava indo em busca de algum produto de caráter essencial, ou até mesmo para a retirada de benefícios em casas lotéricas e bancos. Assim, agora podemos entrar no assunto da flexibilização. Pernambuco, ele estabeleceu um plano de flexibilização dessas retomadas dessa atividade. É um plano que visa a convivência entre a sociedade e o vírus, certo? Ele estabeleceu, são 5 fases, em 11 etapas de reabertura e convivência da atividade econômica com o coronavírus. Depois de quase 3 meses de suspensão das atividades econômicas por causa da pandemia do Covid, do novo coronavírus, o governo de Pernambuco deu detalhes sobre o plano de reabertura
previsto para ser concluído em agosto. Quando a gente fala em 11 etapas, seria com inicialmente uma ideia de 11 semanas nesse processo. 5 etapas, 5 fases, seria a distribuição de cada setor. Os setores estão distribuídos de acordo com sua gravidade, de acordo com o seu fator econômico, em 5, aonde inicialmente vamos iniciar pela atividade econômica de fato e depois abrir aberturas para atividades sociais, certo? E o período seria semana a semana, o que seria de 1º de junho até o final de agosto. As informações foram divulgadas sobre esse processo quando Pernambuco se aproximou dos 35 mil casos e 3 mil mortes pelo novo coronavírus. O Estado estabeleceu 5 fases e 11 etapas do plano de reabertura e convivência da atividade econômica com a Covid-19. Segundo o governo do Estado, Pernambuco está no 4º nível no que diz respeito à retomada das atividades econômicas. O poder público não consegue ainda precisar o tempo que será necessário para sair do atual estágio até o nível 1, que seria o novo normal, com 100% da cadeia produtiva operando sobre a vigência de novos protocolos de higiene e distanciamento. Entende-se que haverá um novo normal, que a população estará indo e vindo de forma ativa no seu 100%, mas sempre haverá restrições e protocolos com relação à higienização e ao distanciamento social. Até a implementação do lockdown, o isolamento social mais rígido de Pernambuco estava na 5ª fase de manutenção. Chegando em 31 de maio, identifica-se uma redução do fator do crescimento da doença COVID no estado. Essa reabertura só foi possível após o período de lockdown ser efetivado nessas 5 cidades e, com isso, estabelecer os parâmetros, as relações com a doença, certo? O plano de flexibilização e convívio das atividades econômicas com a Covid-19 é um momento de extrema cautela. Na transição desse momento de isolamento rígido, será acompanhado semanalmente para a liberação dos setores econômicos. O crescimento dos cargos da síndrome respiratória aguda grave, o índice de óbitos por Covid e a demanda sobre o sistema de saúde. Então, entende-se que está tendo esta queda, mas temos que lembrar que estamos vindo de um período de isolamento, mais rígido com o lockdown. Assim, semana a semana, seremos monitorados. O Estado vai estar analisando esses 3 aspectos. Se houver uma variação negativa com relação a esse processo, a flexibilização pode estacionar, ela pode recuar e ela pode avançar. Tudo vai depender das estatísticas e dos números possíveis de serem avaliados. Na fase 5, antes do lockdown, estava permitido no estado o comércio atacadista essencial. Lojas de material de construção, com o acesso ao delivery e à coleta. Os serviços de escritório do setor público emergencial, os serviços de alimentação, como bares, restaurantes e lanchonetes funcionando sobre o sistema de delivery, coleta e estrada. E feira e polo de confecção apenas para coleta e delivery, além de serviços essenciais. Até aí, o governo afirma ter mantido atividades que representam pelo menos 71% do valor agregado ao Produto Interno Bruto, PIB, do Estado, e abarcando 57% dos trabalhadores formais. Após 15 dias de lockdown,
que, segundo o governo, foi suficiente para estabilizar os efeitos da pandemia em Pernambuco. A ideia agora é avançar para até 100% do valor agregado do PIB. Então, observamos que aqui há uma necessidade de se pensar na economia, certo? Lembrando sempre que esse avanço vai determinar sobre a situação da proliferação da doença, sobre os dados obtidos nesses períodos. Aqui é um resumo do cronograma de flexibilização das atividades econômicas. Vocês podem ver que está dividido em 4 etapas, porque a 5ª etapa foi o período de lockdown. Estamos na 4ª etapa, no laranja. Após o laranja, passaremos para a fase amarela. Após a fase amarela, a fase verde. E, por fim, no período, provavelmente em agosto, estaremos na fase azul. Novo protocolo. Para todos os setores será adotado um novo protocolo, obedecendo determinações de distanciamento social, higiene, monitoramento e comunicação. Deverá ser mantida a distância mínima de 1,5 m, escalonamento de horário de refeição dos colaboradores, evitar o compartilhamento de objetos de uso pessoal, dividir as equipes de trabalho em grupos para evitar aglomerações. No caso de filas, demarcar os espaços no chão e manter as barreiras físicas no caso de atendimento direto aos clientes. Também será necessário o uso do fornecimento de álcool gel. A gente está tão acostumado a falar álcool gel, mas também pode ser apenas o álcool 70. Uso e fornecimento de máscaras, além de limpeza e desinfectação de superfícies tocadas. Áreas comuns e banheiros de uso coletivo, eles devem ter um cuidado especial e estar sempre limpando, sempre em constante monitoramento. As empresas também deverão comunicar a todos os trabalhadores e aos clientes sobre os procedimentos em relação à doença. Então, entende-se que a capacidade ela vai sempre estar reduzida, tanto de colaboradores no fator interno, como também o recebimento, a abertura ao público, aos clientes externos. A reabertura. Iniciou-se em 1º de junho, como disse no início do vídeo, a etapa 4.1. Além dos serviços essenciais, o varejo de bairro, o varejo de centros, shops, centros comerciais e praças de alimentação e comércio atacadista, eles passaram a ser permitidos no sistema delivery, nesse período de 1º de junho. 8 de junho, iniciou a etapa 4.2, que é a liberação da construção civil e o comércio atacadista. No caso da construção civil, fica restrita a capacidade de operar com até 50% da capacidade no horário de 9 horas até as 18 horas. E no interior do estado, segue a regra de horário sem a limitação da capacidade. No caso do comércio atacadista, segue apenas as mesmas regras de horário, implantando também os protocolos de higiene e distanciamento. Ou seja, aqui começamos a identificar que há uma diferença entre capital e entre o interior. Na capital, fica estabelecido 50% do funcionário atuando de forma ativamente naquele período, naquele horário pré-estabelecido. Nas demais cidades do interior, esse estabelecimento é com relação ao horário. E cada localidade vai determinar qual a capacidade produtiva naquele momento para aquela cidade. Dia 15 de junho foi a etapa 4.3, que é o funcionamento das lojas de varejo com até 200 metros quadrados em bairros e distritos, contemplando também salões de beleza e sessões de estéticas, serviços de estética.
que deverão se adaptar para atender um cliente por vez, com agendamentos e medidas de higienização. Nessa etapa, os shopping centers, centros comerciais e praças de alimentação também passarão a oferecer serviços de retirada, além do delivery, com horário de funcionamento das 12 horas às 18 horas. Os treinos de equipes de futebol também foram retomados no dia 15 de junho. Então, aqui começamos a observar que uma nova camada vai surgir. Porém, essa etapa não foi contemplada em todo o estado de Pernambuco, porque Pernambuco freia o avanço da retomada gradual em 85 cidades. Por não acompanharem a tendência de queda de achatamento da curva da Covid do restante do estado, 85 municípios do Agreste, da Mata Sul e da Mata Norte não avançaram na terceira etapa do plano de convivência do governo de Pernambuco, iniciada em 15 de junho. Então, essa etapa ficou de fora, que é 85 cidades. As 85 cidades fazem parte das gerências regionais de saúde, GERES 3, 4, 5 e 7. De acordo com o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, o Gabinete de Enfrentamento à Covid-19 analisou todos os dados de saúde do estado e concluiu que as cidades precisam manter as restrições por pelo menos mais uma semana. Os dados de saúde de Pernambuco, de uma maneira geral, apresentam uma queda no número de óbitos e de casos de Covid-19. Infelizmente, nas regiões de Palmares, Goiânia, Caruaru e Garanhuns, isso não se apresenta da mesma forma. Aqui é a lista das 85 cidades. Não vamos estar lendo uma a uma, mas vamos identificar quantos municípios por GERE contemplam essa situação. Na GERES 3, relacionada a Palmares, são 22 municípios. Na GERES 4, relacionada à região de Caruaru, são 32 municípios. Na GERES 5, Garanhuns, contemplam 21 municípios. E na GERES 6, a região de Goiânia, complementam 10 municípios. Com relação às GERES de Caruaru, eu tenho informações que possivelmente só haverá uma reabertura em Caruaru e região cidades polos a partir do início de julho. O que falar dessa imagem? Hoje, 22/6, inicia um novo processo de reabertura. Paulo Câmara anuncia a retomada das celebrações religiosas. Atividades retornam na próxima segunda-feira. No caso, hoje, igrejas e templos deverão seguir à risca os protocolos com mais séries de medidas preventivas. Então, a partir de hoje, as instituições religiosas elas vão estar podendo atender os seus fiéis, seja de qualquer denominação religiosa. Agora, eles têm que atender uma série de requisitos e protocolos. E eles reforçam que crianças menores de 10 anos, mulheres grávidas, pessoas com algum problema de saúde e principalmente pessoas idosas acima de 60 anos devem permanecer em casa neste período, certo? No dia 22 de junho, inicia-se a etapa 4.4, a reabertura gradual, nessa segunda-feira, 22/6, das igrejas e templos religiosos em Pernambuco. A medida que integra a quarta fase do plano de convivência com a Covid-19 valerá para o estado todo, com exceção dos 85 municípios do Agreste, da Mata Norte e Mata Sul, que não avançarem na retomada das atividades econômicas por ainda não apresentarem a mesma estabilização
na medida da pandemia que vem sendo verificado nas demais regiões de Pernambuco. Então, diante desse cenário, que Pernambuco segue avançando, mas ficam 85 cidades sem contemplar esse avanço, já identifica-se que a retomada vai ser gradual, que a retomada vai ser de acordo com cada região e que a tendência é que ela não se acabe até agosto em todos os lugares do Pernambuco. Então, vai ser um processo gradativo e de acordo com a situação de cada localização. Primeiro, as celebrações serão limitadas no que se refere ao número de participantes. O número de participantes poderá ser 30% de sua capacidade de acomodação, podendo chegar no máximo a 50 pessoas, e nos tempos com capacidade de acomodação maior ou igual a 1.000 pessoas, as celebrações devem ser realizadas com no máximo 300 participantes. Dentro desse contexto de 300 participantes ou 50 participantes, entende-se por participantes todos os envolvidos, o celebrante, os apoiadores, os colaboradores e o público em geral. A segunda medida é a distância mínima de segurança entre os participantes deve continuar a mesma, 1,5 metro de distanciamento. Deve também haver um intervalo entre uma celebração e outra de no mínimo 3 horas para evitar a aglomeração, como também garantir o tempo suficiente de se realizar a limpeza e a desinfectação do ambiente. O quarto, preferencialmente, os assentos devem serem individualizados e já colocados de acordo com a marcação de 1,5 metro. Não sendo possível, quando o banco é coletivo, como vem aqui a quinta opção, ele deve ser reorganizado e ele deve estar demarcado, obedecendo o distanciamento de 1,5 metro. Na sexta, deve ser realizado um controle do fluxo de entradas e saídas e, na hipótese de formação de filas, haverá também demarcações de, no mínimo, 1,5 metro, certo? O sétimo, sempre que é possível, as portas de entrada devem ser distintas das de saída, havendo sinalização de sentido único, de modo a evitar que as pessoas se cruzem. Essa medida é para que todos que estejam entrando não cruzem com ninguém que esteja saindo, certo? Porque no que todos estão num sentido só, a situação torna-se um pouco mais segura. Antes, durante e depois da realização das celebrações religiosas, deve-se evitar as práticas de aproximação entre as pessoas e outras formas de contato físico, como dar as mãos, beijos, abraços, apertos de mãos, entre outros. Então, isso aí continua restrito. Não é o fato de poder ir assistir a minha missa, assistir o meu culto, que eu vou poder estar me comunicando de forma afetiva com as pessoas. Eu tenho que manter esse distanciamento social. 9. Vai ter que ter uma informação através de cartazes, certo? A respeito das medidas de prevenção nos locais, bem como as regras de funcionamento, e também é pertinente que as igrejas elas continuem a transmitir seus momentos religiosos pelo rádio, pela TV e pela internet, porque nem todo mundo vai ter acesso a poder ir, e algum grupo, tipo os idosos, as crianças, as pessoas com algum tipo de doença, alguém que represente o grupo de risco, é orientado a permanecer em suas casas, mesmo nesse período de flexibilização. Vale ressaltar que a flexibilização não significa que o perigo acabou. Vale ressaltar que a flexibilização é uma necessidade econômica do Estado e cabe a cada um, a população em geral, identificar isso e continuar se protegendo e saber escolher bem os locais onde ir.
Ser prudente é uma das questões mais importantes. Você não tem que esperar que as pessoas mandem você usar a máscara, mandem você fazer uso do álcool 70. Você tem que ter isso como um hábito. O uso da máscara, embora seja obrigatório, tem que ser também algo que você se dedique a estar praticando, porque você vai estar se cuidando e cuidando do próximo. E é interessante que vocês estejam sempre atentos, acompanhando os índices. E se não se sentir seguros, continue em casa, realizando suas compras de forma online, porque as instituições, os comércios, eles não vão parar com esse serviço de delivery, certo? E ao sair de casa, escolha locais com menos índice de aglomeração, observe se as empresas ou os locais que frequentam oferecem procedimentos de higiene e segurança. Entenda que nossa retomada será gradual e por muito tempo o nosso normal será bem limitado. Entenda que as medidas de segurança e higiene são necessárias para a minha segurança e para a sua. Então, tente cumprir e tente ver como um cuidado a mais por você. Quando a gente fala que é preciso manter a segurança e a higiene, a gente está se importando com você. Assim, trago para vocês os dados divulgados até ontem sobre os dados reais de Pernambuco. No Boletim de Pernambuco, até então, desde o início da pandemia até 21/6, soma-se 52.113 casos confirmados no estado, sendo 33.952 recuperados e 4.234 óbitos. Com relação ao dia de ontem, aos dados do dia, 995 são casos confirmados, sendo destes 455 recuperados e 86 óbitos somente ontem. Então, observamos que os dados ainda estão altos e faça de tudo para você não ser um dado nessa pesquisa. Assim, lembre-se que a flexibilização não é sinônimo de segurança. Seja prudente em suas decisões e passos. Por hoje é só. Fiquem com Deus, se cuide e até o próximo Papo Empresarial.